Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Este capítulo eu já havia gravado na leitura anterior. Fala sobre o profeta Elias, que ele foi enviado por Deus para a casa de uma viúva em Sarepta, pois ele havia ficado à beira do rio Querite, também por ordem de Deus, porque ele tinha profetizado para o rei Acabe que não haveria chuva sobre a terra a não ser pela palavra dele, enquanto ele não dissesse que ia chover, que não ia ter chuva. Durante 3 anos e 6 meses a terra ficou sem chuva. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Então ele foi para a casa desta viúva. Chegando lá, ela estava catando alguns gravetos e ele pediu que trouxesse para ele água e um bolo. E ela disse que não tinha, porque a única coisa que restava na casa dela era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, a conta de fazer um bolinho para ela e o filho. Os dois iam morrer após comer este bolo. E o profeta Elias mandou que ela fizesse primeiro para ele e depois então fizesse para ela e o filho. Ela não entendeu, mas ele profetizou para aquela viúva. No versículo 14 do capítulo 17 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Versículo 15. O versículo 16 do capítulo 17. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, na casa dessa mulher aconteceu uma coisa muito triste. O filho dela morreu. E quando isso aconteceu, ela se revoltou contra o profeta. Ela achou que a ida do profeta dela à sua casa, apesar de não ter faltado alimento, ela perdeu o filho. E ela foi até o profeta e reclamou o que tinha acontecido, que ele foi ali para levar para ela, para relembrar a ela os seus pecados. Ela achou que foi uma punição de Deus a morte do seu filho. Mas Elias clamou a Deus, orou. Então o menino ressuscitou e ele entregou com vida este filho à sua mãe. Então, continuando a leitura deste capítulo 17, versículos 23 e 24, diz assim: e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Maravilhoso, lindo. É uma bênção quando nós podemos dizer e crer, confiar para alguém que esteja pregando a palavra de Deus, profetizando para nós da parte de Deus, e nós podemos dizer como esta mulher: vejo que tu és homem de Deus ou mulher de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos abençoe abundantemente, que nós possamos viver e falar a verdade. Amém. Continuando, capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Elias apresenta-se diante de Acabe. Acabe, eu também expliquei na leitura anterior, foi um rei que reinou no reino norte em Samaria, tornou-se um idólatra porque casou-se com Jezabel, mulher também idólatra. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor.
Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Veja bem o que Jezabel fez. Ela matou muitos profetas do Senhor. E esse mordomo, por nome Obadias, ele escondeu em 2 covas 100 profetas do Senhor e sustentou estes homens apenas com pão e água. Versículo 5. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Veja bem que a terra estava seca, não havia nem pasto para os animais. Então eles estavam em busca de lugar que pudesse ainda existir algum pasto para os animais. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis aqui está Elias. Então Elias mandou que Obadias, o mordomo de Acabe, fosse avisar Acabe que Elias estava ali, que ele, o profeta Elias, se encontrava naquele lugar. Porém, ele disse, o mordomo Obadias: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Então o profeta Elias tinha sido procurado em todos os reinos que o rei Acabe tinha mandado procurar. E todos eles juravam que ele não estava ali. E agora dizes tu: vai, dize a teu senhor, eis aqui está Elias? Então Obadias temeu, porque se antes não tinham encontrado, como que agora Elias apareceu? E ele pensou que fazendo isso, o rei Acabe ia matá-lo. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Quer dizer, ele disse para Elias que ele tinha medo de avisar Acabe que ele estava ali, e nisso o Senhor tomasse Elias novamente e o escondesse, porque Deus já havia feito assim uma vez com Elias, e ele estava temeroso. Então ele disse para Elias: o meu senhor sabe que eu tive que esconder 100 profetas em covas? E ele continua: e agora dizes tu: vai e dize a teu senhor, eis que aqui está Elias? Ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel.
Continue ouvindo esta leitura na próxima gravação. Deus te abençoe.